Imagine uma cidade que não apenas reunia os maiores intelectos de sua época, mas também oferecia o ambiente perfeito para que o conhecimento florescesse. Essa cidade era Alexandria, e foi lá que Euclides, o lendário pai da geometria, moldou seu gênio e produziu o tratado mais influente da história da matemática, Elementos. Ouvir aprender. Opa! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Que legal! Vamos para Alexandria do Egito Antigo. Mas antes, já se inscreveram no canal Atos Podcast para não perderem nenhum episódio. Isso aí. A gente sempre traz conteúdos incríveis como esse aqui. Verdade. Então preparem os neurônios porque vamos desvendar mistérios milenares. Olha. E mergulhar no mundo da matemática. Mas sem traumas, prometo. Ufa! Para me guiar nessa expedição, chamei um expert em história antiga. Opa! Fera em Alexandria. Valeu! E na obra de um cara que vocês já devem ter ouvido falar. Euclides. Opa, da geometria. Seja bem-vindo. Valeu pelo convite. É sempre um prazer falar de Alexandria. Que legal. Uma cidade que, mesmo há milhares de anos, já era um verdadeiro centro do mundo. Fervilhando de gente de todo canto. Tipo o Rio de Janeiro da Antiguidade, só que no Egito. Exatamente. E essa mistura de culturas, ideias e conhecimentos era a cara de Alexandria. Interessante. Fundada por Alexandre, o Grande. A cidade era estratégica, um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. E depois, sob o domínio dos Ptolomeus, floresceu ainda mais, se tornando um polo intelectual e comercial sem igual. Falando em sem igual, a gente não pode deixar de mencionar as maravilhas de Alexandria, né? Tipo, o farol. É verdade. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Exatamente. Imaginem só. Um farol colossal, com mais de 100 metros de altura. Uau! Guiando os navios com uma chama gigantesca no topo. Que incrível. Era tecnologia de ponta na época. Sem dúvida. E não era só imponência, não. O farol também era um símbolo do poder e da sofisticação de Alexandria. A luz, refletida por espelhos de bronze polidos, podia ser vista a quilômetros de distância. Nossa, queria ter uma selfie com essa belezura. Se pudéssemos voltar no tempo. Mas e a biblioteca de Alexandria? Dizem que era o maior do mundo antigo. É verdade. Com milhares de pergaminhos e obras de arte. Deve ter sido de partir o coração vê-la ser destruída. Com certeza. A biblioteca era um tesouro inestimável. Repositório de conhecimento, que reunia obras de literatura, filosofia, matemática, astronomia. Nossa. Perder esse acervo foi uma tragédia para a humanidade. Que triste. Mas, felizmente, parte desse conhecimento foi preservado. Ainda bem. E transmitido através dos séculos. Ufa. E é aí que entra o nosso protagonista de hoje. Euclides. Ele trabalhou no Museu de Alexandria. Isso mesmo. O centro de pesquisa e ensino que, pelo que me contaram, era tipo um campus universitário da antiguidade. É uma boa analogia. Com direito a laboratórios, observatórios e, claro, a famosa biblioteca. Exatamente. O museu era um polo de atração para as mentes mais brilhantes da época. Que legal. E foi nesse ambiente estimulante que Euclides escreveu Elementos. A obra-prima dele. Uma obra que revolucionou a matemática. Caramba. E moldou o pensamento ocidental por milênios. E Euclides, o cara que botou ordem na geometria. Mas me explica uma coisa. Pode perguntar. Elementos era tipo um livro didático? Ou era algo mais profundo? Elementos é muito mais do que um simples livro didático. É uma obra monumental. Que sistematiza todo o conhecimento geométrico da época de forma lógica e rigorosa. Nossa. A sacada de Euclides foi usar o método axiomático, partindo de um conjunto de axiomas verdades básicas e inquestionáveis. Para deduzir, passo a passo, todos os teoremas da geometria. Tipo um quebra-cabeça. Onde cada peça se encaixa perfeitamente na anterior. E essa matemática toda fez de Elementos um sucesso absoluto, né? Um verdadeiro best-seller da antiguidade. Exatamente. Traduzido para diversas línguas, Elementos foi usado como livro-texto por mais de 2000 anos. Nossa, que sucesso. E o mais impressionante é que a obra de Euclides continua relevante até hoje. Sério. A lógica, o rigor e a clareza da sua argumentação são a base do pensamento científico moderno. Mas peraí. Se Elementos é tão importante assim, por que a gente não estuda ele na escola, do jeito que foi escrito? Com todos os axiomas, teoremas e demonstrações. Boa pergunta.
O problema é que, com o passar do tempo, a matemática se desenvolveu muito. É verdade. Novas teorias surgiram, novos conceitos foram incorporados, Sim. e elementos, apesar de genial, acabou ficando um pouco desatualizado. Faz sentido. Mas a essência do pensamento de Euclides, o método axiomático, continua sendo a base da matemática moderna. Entendi. É como se Euclides tivesse nos dado um manual de instruções para construir o prédio do conhecimento matemático. Perfeito! E, ao longo dos séculos, a gente foi adicionando novos andares, novas alas. Sim. Mas a fundação, a estrutura básica, continua sendo a mesma. Exatamente. Euclides nos ensinou a pensar de forma lógica, a deduzir conclusões a partir de premissas, Certo. a construir argumentos sólidos. E isso vai muito além da matemática. A influência de Euclides está presente em diversas áreas do conhecimento, da filosofia, a ciência e da computação. Caramba. Euclides, o cara era um visionário. Mas, falando em visão, vamos voltar um pouco para Alexandria. Vamos? A gente falou do farol, da biblioteca, do museu. Mas e a vida na cidade? Como era o dia a dia dos alexandrinos? Alexandria era uma cidade cosmopolita e vibrante. Imagine um porto movimentado, com navios chegando de todos os cantos do mundo, Nossa. trazendo especiarias, tecidos, obras de arte. As ruas eram um labirinto de cores, cheiros e sons. Incrível. Com comerciantes vendendo seus produtos, artistas exibindo seus talentos e filósofos debatendo suas ideias em praças públicas. Parece até que estou vendo. Yeah. E que língua eles eram? Grego, egípcio. Na verdade, era uma mistura de tudo. O grego era a língua oficial, mas o egípcio, o latim e outras línguas orientais também eram faladas. Era uma verdadeira torre de Babel. Nossa, que mistura. Deve ter sido uma experiência incrível viver em Alexandria naquela época. Mas eu e nosso amigo Euclides, o que sabemos sobre a vida pessoal dele? Infelizmente, sabemos muito pouco sobre a vida de Euclides. Ele é um personagem enigmático. Não temos registros de sua aparência, de sua família, de suas crenças. O que temos são suas obras, seu legado intelectual. Que pena. Seria fascinante saber mais sobre o homem por trás da mente brilhante. Mas, por outro lado, essa hora de mistério torna Euclides ainda mais interessante, né? Com certeza. E é por isso que ele continua a fascinar e inspirar pessoas até hoje. Euclides nos mostra que as grandes ideias transcendem o tempo, as culturas, as fronteiras. Seu legado intelectual é universal. E a gente vai continuar explorando esse legado no próximo episódio do Atos Podcast. Isso aí. Fiquem ligados porque ainda temos muito que aprender sobre Euclides e a fascinante Alexandria. Aguardem. E não se esqueçam de se inscrever no canal Atos Podcast para não perderem a segunda parte dessa aventura. A gente vai se aprofundar ainda mais na obra de Euclides. E entender como ela moldou o pensamento humano por milênios. Preparem-se para desvendar os mistérios da geometria. E descobrir como a matemática pode ser mais fascinante do que vocês imaginam. Até a próxima, galera. Até a próxima. De volta ao Ads Podcast Ouvir é aprender. Isso aí. No último episódio, a gente desembarcou na fascinante Alexandria, É verdade. berço de Euclides, o cara que revolucionou a matemática. E hoje vamos mergulhar de cabeça na obra-prima desse gênio. Elementos. O livro que reinou absoluto no mundo da matemática. É isso aí. Por mais de 2000 anos. Pois é. Mas me conta, qual é o segredo do sucesso desse livro? Era tipo um manual de instruções para geometria. Mais do que isso. Sério? Elementos era como uma enciclopédia da geometria. Caramba. Reunindo e organizando todo o conhecimento da época de forma lógica e sistemática. Entendi. Imagina só 13 livros, Nossa. cada desvendando um tema diferente. Desde a geometria plana até a teoria dos números. Era um banquete para os amantes da matemática. Esses livros. Euclides devia ter uma paciência de Jó. Ah, com certeza. E qual era a fórmula mágica dele para organizar tanto conhecimento? A chave do sucesso de Euclides foi o método axiomático. Uma abordagem revolucionária para a época. Ele partiu de um conjunto de axiomas. Axiomas. Que são verdades básicas e inquestionáveis. Como, por dois pontos distintos, passa uma única reta. A partir dessas sementinhas, Que legal. ele deduziu passo a passo todos os teoremas da geometria. Nossa. Construindo um sistema sólido Certo. e elegante. Então era tipo um jogo de lógica. Começando com as peças básicas e montando um quebra-cabeça gigante. Exatamente. E a beleza do método de Euclides é que cada passo, cada dedução é cristalina transparente. Ele te leva pela mão mostrando como cada teorema
É uma consequência lógica dos axiomas. Certo. E dos teoremas anteriores. Entendi. É como se você estivesse construindo uma casa legal. Tijolo por tijolo, com a certeza de que a estrutura não vai desabar. E essa casinha geométrica de Euclides fez tanto sucesso que virou best-seller, né? Com certeza. Incrível. Elementos foi traduzido para diversas línguas e copiado à exaustão, atravessando os séculos e continentes. Caramba. Era um livro-texto obrigatório para qualquer um que quisesse se aventurar no mundo da matemática. Faz sentido. E o mais legal é que, mesmo depois de tantos anos, a obra de Euclides continua a nos inspirar. Legal. O rigor lógico, a busca pela precisão, a clareza da argumentação. Ganhei. Tudo isso é fundamental para a ciência e para o nosso dia a dia. Falando em dia a dia, me explica uma coisa. Claro. Se elementos é tão importante assim, Sim. porque a gente não estuda ali na escola do jeito que foi escrito. É uma pergunta interessante. A verdade é que a matemática evoluiu muito desde a época de Euclides. Verdade. Novas áreas surgiram, novos conceitos foram descobertos. E a forma como a gente ensina a matemática hoje em dia é bem diferente. Mas a essência do pensamento matemático continua sendo a mesma. Entendi. Euclides, com seu método axiomático, Certo. nos deu as ferramentas para construir essa base. Entendi. É como se a gente tivesse herdado de Euclides um mapa da geometria. Com o tempo a gente foi explorando novos territórios, descobrindo novos caminhos. Mas o mapa original continua sendo uma referência importante. Sem dúvida. E o mais legal é que, mesmo explorando novos territórios, a gente continua usando a bússola de Euclides. A bússola de Euclides? A lógica, o rigor e a clareza na argumentação. Exatamente. Show de bola. Mas agora me conta um segredo. Esses axiomas de Euclides, essas verdades inquestionáveis, são realmente inquestionáveis. Boa pergunta. Ou será que tem alguma pegadinha aí? Essa é a parte mais intrigante da história. Olha só. Durante séculos, os matemáticos tentaram provar o quinto axioma de Euclides, Local. o famoso postulado das paralelas, Ah, tá. a partir dos outros 4 axiomas. Mas ninguém conseguiu. Caramba! E sabe por quê? Não por quê? Porque o quinto postulado é independente dos outros. Ou seja, ele não pode ser deduzido a partir deles. Então quer dizer que Euclides, sem querer, abriu uma porta para novas geometrias, novos mundos matemáticos? Exatamente. A busca por uma demonstração do quinto postulado Sim. levou ao surgimento das geometrias não euclidianas, Que legal. que desafiam nossa intuição sobre o espaço. Nossa. Abrem um leque de possibilidades fascinantes. Que doideira. É como se Euclides tivesse nos dado a chave para um universo paralelo, onde as regras da geometria são diferentes. Então, além de revolucionar a matemática da sua época, Euclides, sem saber, plantou a semente para uma revolução ainda maior no futuro. Com certeza. A obra de Euclides é um marco na história do pensamento humano. Uau. E sua influência vai muito além da matemática. É mesmo. Ele nos ensinou a pensar de forma lógica, a questionar, a buscar a verdade através da razão. E esse legado é atemporal. É isso aí. No próximo episódio, vamos explorar o impacto da obra de Euclides no mundo moderno. E descobrir como suas ideias continuam a ecoar em diversas áreas do conhecimento, da ciência da computação à física teórica. É verdade. Fiquem ligados. E não se esqueçam de se inscrever no canal Atas Podcast para não perderem a última parte dessa aventura épica pelo mundo da geometria. É isso aí, galera. Até a próxima, pessoal. E aí, galera. De volta ao Atas Podcast Ouvir, Aprender. Nas últimas semanas, a gente desbravou a incrível Alexandria. Verdade. Mergulhou no mundo da geometria com Euclides e seu famoso livro Elementos. Que aventura. Sensacional. A gente abriu a caixa de ferramentas de um dos maiores matemáticos da história e viu como ele organizou o conhecimento da época de forma brilhante. Usando um método axiomático para construir um sistema sólido e elegante. A gente até se aventurou por universos paralelos. Onde as regras da geometria são diferentes, né? Descobrimos que a busca por uma demonstração do quinto postulado de Euclides. Aquele que causou tanta dor de cabeça para os matemáticos. Isso acabou abrindo as portas para as geometrias não euclidianas. Exatamente. Mas a grande questão de hoje é: qual o impacto real de tudo isso no mundo moderno? Boa pergunta. Será que Euclides lá na Alexandria Antiga imaginaria que suas ideias reverberariam por milênios? Olha, acho que ele ficaria de queixo caído. Eu também. A gente já viu como o método axiomático, essa forma de pensar que ele sistematizou, está presente em diversas áreas do conhecimento, da matemática à filosofia. Com certeza. E não para por aí.
O legado de Euclides vai muito além da academia. Ele está presente na tecnologia que a gente usa todos os dias. É verdade. Nos computadores, nos smartphones, nos sistemas de navegação por satélite. É isso aí. Tudo isso depende da lógica, do rigor e da precisão que Euclides nos ensinou. Sem dúvida. Sério? Então quer dizer que sem Euclides a gente não teria o Google Maps? É, para encontrar o caminho de volta para casa. Em parte, sim. A geometria, a lógica, a forma como os computadores processam informação. Tudo isso tem raízes profundas no trabalho de Euclides. Caramba. Ele nos ensinou a pensar de forma estruturada, a decompor problemas complexos em partes menores, a buscar soluções elegantes Sim. e eficientes. Quem diria que um cara que viveu há mais de 2000 anos Pois é. teria um impacto tão grande no nosso mundo hiperconectado, né? É verdade. Mas e as geometrias não euclidianas? Aquelas que desafiaram os axiomas de Euclides? Sim. Elas também têm alguma aplicação prática. Com certeza. As geometrias não euclidianas foram fundamentais para o desenvolvimento da física moderna, É mesmo? especialmente para a teoria da relatividade de Einstein. Nossa. A relatividade geral, que descreve a gravidade, usa uma geometria não euclidiana para explicar como o espaço-tempo se curva na presença de massa e energia. Olha só. Então a gente pode dizer que Euclides, mesmo sem saber, abriu caminho para uma nova compreensão do universo. Exatamente. E isso mostra a beleza da ciência. Tá. Uma descoberta leva a outra. Legal. Uma ideia inspira outra. E assim o conhecimento vai se expandindo, se aprofundando. E no centro dessa teia de descobertas e ideias, a gente encontra Euclides, um farol que iluminam o caminho da humanidade há milênios. É impressionante como o legado dele transcendeu o tempo e as fronteiras. Né? Com certeza. E é por isso que estudar Euclides e entender sua obra é tão importante. Verdade. Ele nos ensina não apenas geometria, mas uma forma de pensar, Sim. de questionar, de buscar a verdade. Isso aí. E com essa dose de sabedoria, a gente encerra a nossa jornada épica por Alexandria e pelo mundo fascinante de Euclides. Que viagem. Espero que vocês tenham curtido a viagem e que tenham aprendido bastante. É isso aí. Porque, afinal, ouvir é aprender. E para você que acompanhou essa trilogia até aqui, fica o convite. Se inscreve no canal Atis Podcast para não perder nenhum episódio. A gente sempre traz conteúdos incríveis como esse aqui, explorando temas fascinantes da história, da ciência, da cultura e muito mais. Alô, galera. Até a próxima!